Meus amados irmãos, Shalom de Yahushua. Quando nós falamos da palavra de Yahweh, nós encontramos situações variadas. Às vezes nós falamos com pessoas que são igual aos berianos, que ouvem e conferem tudo na palavra para ver se isso é verdade. Mas também encontramos pessoas, ouvintes, tão resistentes à nossa palavra, que não querem nos dar ouvidos, nem param para ouvir, porque se apegam àquilo que a teologia tradicional ensina. E nós sabemos muito bem que esta teologia é aquela que veio da igreja romana, porque a igreja que nós conhecemos como evangélica, ela conservou, ela apenas reformou alguns pontos, mas ela conservou o corpo de doutrina romano. Então hoje eu quero fazer algumas perguntas. Eu assentei um certo dia aí e escrevi 66 perguntas, todas relacionadas com a doutrina da pré-existência. Eu pensei, se eu encontrar alguém que eu conheço e que é resistente na palavra, antes de falar, antes de ensinar, eu vou fazer a essa pessoa algumas perguntas sobre temas que ela já conhece, sobre passagens que ela já conhece, porque assim ela por si mesma será convencida. Assim, o seu raciocínio pode ser desenvolvido. Então estas são as perguntas que eu formulei. Amados em Yahushua, quero compartilhar contigo algumas das 66 perguntas que eu escrevi enquanto eu estudava a palavra de Yahweh. Por que Yahushua foi morto antes da fundação do mundo? A nossa história aqui na Terra é uma continuidade de uma vida anterior, e a nossa prova aqui é uma repetição de oportunidade. Portanto, isto é muito coerente. Se Yahushua morreu por causa do nosso pecado, é porque pecamos antes da fundação do mundo. Porque fomos abençoados no céu antes da fundação do mundo. Esta passagem é muito clara ao nos informar o tempo e o lugar da nossa bênção. Porque Yahweh nos predestinou para filhos de adoção. Um filho adotivo é aquele que em um tempo não é filho e depois de adotado passa a ser. Isso se aplica à nossa morte e o resgate de Yahushua. Se pela morte deixamos de ser filho de Yahweh, mediante ao resgate fomos novamente adotados. Assim também é com o novo nascimento. Se pela morte perdemos o corpo glorificado, pela ressurreição o recebemos de volta. Como Yahweh vai tornar a congregar em Yahushua a família do céu e da terra? Antes do pecado, a família de Yahweh estava congregada em um só lugar. Porém, com a guerra celestial, ela se dividiu em 3 partes, onde uma parte já não existe mais, ficando 1/3 dos filhos habitando no céu e 1/3 habitando na terra. Porém, na plenitude dos tempos, voltaremos a congregar com os nossos irmãos celestiais. Como é que fomos destituídos da glória de Yahweh? Acaso algum de nós possui na terra alguma glória de Yahweh para que assim fosse dela destituída? Não. Isso se refere ao nosso corpo de glória que está guardado no céu. Em que tempo pecamos e tivemos como consequência ser destituídos da glória de Yahweh? Se a nossa destituição está ligada ao pecado, então também o nosso pecado ocorreu num tempo em que tínhamos esta glória. Antes de que tempo Yahweh nos conhecia e nos predestinou para sermos a imagem de Yahushua?
Aqui temos uma família celestial, onde Ial, o pai, e Yausha, o filho primogênito, e seus irmãos possuíam, antes desta prova de hoje, uma só glória. Porque Ial diz que Jó sabia onde estava quando ele fundava a terra? Ial diz que Jó sabia porque nesse tempo ele já era nascido e que grande é o número dos seus dias. Como parte do número completo de 3/3, a quem se refere ao terço que foi precipitado com Satanás? Ser precipitado indica uma sentença decorrente de julgamento. Esse terço inclui Satanás e todos os filhos de Ial que lutaram do lado de Satanás na guerra celestial. Para esses não há perdão, pois conscientes fizeram a sua escolha e se posicionaram como rebeldes. Eles são espíritos caídos que só não foram destruídos ainda, porque esta guerra está se repetindo na terra para provar uma parte dos filhos de Ial. Como parte do número completo de 3/3, a quem se refere o terço que habita no céu? O terço que habita no céu é uma parte dos anjos que permaneceram fiéis a Ial e lutaram ao lado de Yausha na batalha celestial. Como parte do número completo de 3/3, a quem se refere o terço que habita na terra? O terço que habita na terra somos nós, os filhos de Ial, que ficaram neutros, tiveram dúvida acerca de qual lado lutariam na guerra celestial. Aqui se refere às duas casas mencionadas neste versículo. As duas casas são dois corpos, um terreno e outro celestial, um corpo mortal e outro de glória. O que é ser revestido com a habitação do céu? É o que acontecerá mediante a ressurreição, quando nosso espírito passará a habitar em nosso anterior corpo de glória. Que relação existe entre o ser despido e ser revestido, entre o mortal e a vida? No fim desta prova terrena, todos os filhos de Ial passarão pela morte e serão despidos deste corpo terreno. Porém, se formos aprovados, seremos revestidos pelo corpo celestial. Porque enquanto estamos no corpo, estamos ausentes de Ial. Isto diz claramente que estamos no campo de prova. Vivemos pela fé, aquilo que sabemos, mas não vemos. Estamos longe de Ial, porque esta é a nossa prova. Porque a nossa aprovação ou reprovação se dará por aquilo que fizemos por meio do corpo. Embora isso nos pareça óbvio, uma vez que precisamos do corpo para fazer algo, é importante ressaltar que este corpo é o papel da nossa prova. Ele nos foi dado como uma segunda chance, uma nova oportunidade para que por meio dele provemos nossa fidelidade a Ial. Porque o nosso espírito habitando neste corpo terreno é um penhor e uma esperança. Diante de quem é Ial e de tudo o que conhecemos dele e que vivemos no céu, posicionar na incredulidade é um pecado terrível, cuja justa punição era o lago de fogo. Porém, como Yausha se ofereceu como resgate por nós, perdemos temporariamente o corpo de glória, mas o mesmo Espírito que somos recebeu outra casa para provarmos na terra a nossa fé. Então, ainda que esta prova não terminou, só o fato de Ial ter conservado nosso espírito já é uma esperança e uma garantia de que um dia retornaremos à casa paterna. Qual é o tesouro que está escondido neste vaso de barro?
O vaso de barro ou a casa terrena é o corpo terreno de prova, e o tesouro é o nosso espírito, que é santo a Iau, pois procede de Iau. As coisas que os homens naturais não viram, nem ouviram, e nem subiram aos seus corações, como Iau nos revelou. Estas coisas se referem à vida que anelamos no céu, porque viemos de lá, e ainda que não lembramos, em nosso espírito, pela fé, sabemos que é real e buscamos as coisas do alto. Quando foi que Iau nos revelou a sabedoria espiritual? Essa sabedoria que hoje está oculta em segredo nos foi dada por Iau antes dos séculos atuais, para a nossa glória. Qual é a origem do nosso espírito? O que é nascido da carne é carne, e o espírito que recebe vem do mundo. Mas os filhos de Iau não receberam o espírito do mundo. Nosso espírito veio de Iau e nos foi dado para que de Iau pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Iau. Porque este corpo terreno é o templo de Iau. Esta casa terrena em si mesma não é importante, mas a partir do momento que abriga um filho de Iau, um espírito que é santo a Iau, passa a ser importante, pois abriga um membro da sua família que está na terra. Como Iau irá destruir aquele que não honrou e não considerou a importância deste corpo terreno? Por meio do lago de fogo. Sabemos que não será o corpo a ser destruído, e sim o espírito infiel. Destruir o templo aqui não implica necessariamente numa destruição do corpo, mas sim na destruição da oportunidade que nos foi dada por meio do corpo de prova. Amados, esta é a porção de hoje. Fica na Shalom de Yahushua. Um forte abraço. Até breve.